Evangelho, domingo na oitava da Páscoa do Senhor, domingo da Divina Misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e toca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo na oitava da Páscoa do Senhor, domingo da Divina Misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que hoje a Igreja completa o percurso da oitava da Páscoa do Senhor e celebra, com a instituição feita por São João Paulo II, o domingo da Divina Misericórdia, em que toda a Igreja se consagra outra vez à misericórdia do Senhor. Olhem que detalhe belíssimo, porque é importante olharmos isso. Quando João está concluindo o seu Evangelho, nós estamos hoje no 20º capítulo do Evangelho de São João, é a aparição de Jesus aos discípulos reunidos e fechados na casa, como vamos já começar a olharmos juntos. E depois o segundo momento, no 8º dia após a ressurreição, ou seja, no domingo como hoje, Jesus aparece então a Tomé. Ele faz um convite que nós conhecemos bem, para que Tomé coloque o dedo nas suas chagas e a mão no seu lado, e dessa forma Jesus traz Tomé para junto de si. Como assim, Padre Fábio? A referência que fizemos ontem, dar um passo a mais. Jesus deu um passo a mais diante da incredulidade de Tomé para trazê-lo para junto. Nossa! O Senhor suportou mais uma vez o peso de uma incredulidade, o peso de uma ofensa, para trazer Tomé para junto de si. O Senhor sempre dá um passo a mais para não nos perder e nos ensina a fazer o mesmo por amor de nossos irmãos e irmãs. A declaração da divina misericórdia do Senhor é esse passo que o Senhor dá a
cada momento por nós. O passo que arranca o medo que nos consome. O passo que restabelece a paz diante da ofensa, diante da incredulidade. Para seguir o Senhor, é preciso que nós superemos a incredulidade, como falávamos ontem, que possamos ir para além da dureza do coração e da incredulidade. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para esse gesto que João coloca nas últimas palavras de Jesus, destinadas a Tomé. Estende sua mão e toca o meu lado. O lado aberto de Jesus. São João insiste sobre esse momento tão marcante da paixão de nosso Senhor, tão marcante da cruz. Estende a tua mão e toca o meu lado. E não seja incrédulo. Queridos irmãos e irmãs, cada vez que contemplamos Jesus crucificado, que os nossos olhos se pousem sobre o lado aberto do Senhor, se pousem sobre aquele coração que jorrou para nós sangue e água, aquele coração aberto por amor dos homens, da onde emana sangue e água, de onde jorram as fontes da misericórdia, para que nós possamos seguir Jesus, professando a nossa fé, é necessário que o façamos com as mãos estendidas sobre o seu lado aberto. Não seremos discípulos do Senhor sem pousarmos as nossas mãos sobre o seu lado aberto. Pois desse gesto, o gesto da mão que acolhe a chaga do coração do Senhor, a mão que toca a verdade da misericórdia, sem esse gesto é impossível que nós mantenhamos firme a nossa fé. O coração de Jesus foi transpassado por nós para que nós pudéssemos viver transpassados por seu amor. O coração de Jesus foi aberto por nós no alto da cruz, para que o nosso coração não se fechasse na dureza da incredulidade. Será estendendo a nossa mão e tocando o coração do Senhor que que caminharemos até o fim. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, hoje os discípulos se encontram fechados na casa por causa do medo. O medo é um sentimento que nós conhecemos bem dentro do Evangelho de São João, pois ele aparece em diversas narrativas. Nós temos o medo, vocês lembram? O medo dos pais do cego de nascença, que foi curado pelo Senhor, o medo de virem a ser expulsos da sinagoga, o medo daqueles notáveis de Israel que seguiam Jesus e tinham também o medo de serem condenados pela sinagoga, o medo de falar em público a respeito do Senhor, e tantas outras passagens evidenciam o medo, mas sempre o medo de algo que externamente pudesse vir a comprometer a vida daqueles que creem no Senhor. O medo das ameaças que estão fora, mas ainda existe também o medo que as portas não conseguem assegurar, que não o enfrentaremos, ou que não seremos alcançados por ele. O medo de não sermos perdoados, o medo de não nos sentirmos capazes de perseverar, capazes de seguir, o medo de não nos sentirmos capazes de amar, o medo de não sermos amados. Naquele momento, a porta fechada era um sinal de defesa contra o medo do que vinha de fora. Mas eis que o Senhor aparece dentro da casa, que está com as portas fechadas,
aparece diante dos discípulos e lhes anuncia a paz. Aquele que ultrapassa o medo para estar com os seus, aquele que não teme estar com os seus, está frente a frente com eles e declara uma palavra de paz. A paz esteja convosco. Uma palavra de reconciliação. Aquele que tinha a prioridade da palavra, pois, sendo ele ofendido e abandonado pelos seus, tinha prioridade sobre a justiça desse ato tão terrível cumprido por seus discípulos. Mas a sua palavra é uma palavra de paz. Ele aparece no meio deles, ele vem sem medo e se coloca diante deles, não para condená-los, mas para conceder-lhes a sua paz. Aqui nesse momento, o coração dos discípulos se enche de alegria ao verem o Senhor que está presente no meio deles, que mostra suas mãos para ele. Pelas chagas do crucificado, eles reconhecem o Senhor. A paz que o Senhor nos concede vem com um olhar para as suas chagas. Olha que palavra significativa, nós começamos falando a respeito da mão que toca a chaga do Senhor, que João insiste com essa chaga do lado de Jesus e que nos diz que não vamos vencer a incredulidade sem que estendamos a nossa mão em direção à chaga do Senhor e a toquemos. Essa é uma imagem simbólica que permanece. Tocar a chaga de Cristo, o coração aberto de Jesus por nós. Mas já no primeiro momento em que o Senhor declara paz aos seus discípulos, Ele apresenta suas mãos chagadas e a paz não é declarada sem que os olhos dos discípulos se pousem sobre as suas chagas. As chagas que eram um testemunho de morte, que até então era a memória do medo deles, porque trazia ali o testemunho do dia em que abandonaram o seu Senhor, da tragédia em que lançaram dentro o seu Senhor por conta de sua fraqueza. As chagas, naquele momento, se revestem de um significado completamente novo, que vai para além do significado da miséria humana que eles demonstraram diante de Jesus. A chaga agora se reveste de um significado novo, pois ela é o testemunho de um amor que venceu a morte. Ela é o testemunho de uma vitória. Até aquele momento era o testemunho da derrota dos discípulos. Era o testemunho da vergonha por seus pecados. Era o testemunho do horror que eles acabaram participando por conta da escolha que fizeram de abandonar Jesus. Mas agora, naquele momento, as chagas que o Senhor assumiu para si, assim como o Senhor estendeu os braços sobre a cruz, abraçando a vontade do Pai, escolhendo se entregar, agora Ele estende suas mãos e mostra aos discípulos e entrega aos discípulos as chagas que Ele escolheu. As chagas que outrora eles tinham visto e viam como sendo impostas contra Jesus por causa de seus pecados, o Senhor abraçou, como nos ensina o apóstolo São Paulo. Tomou sobre si as nossas feridas, abraçou a nossa chaga, recordando o que nos fala o profeta Isaías. São Paulo retoma essa imagem, o Senhor chagado. O Senhor abraçou a nossa sorte, a consequência dos nossos pecados. Aquelas chagas agora são oferecidas em favor dos discípulos. São oferecidas para a paz. Elas estão cheias da misericórdia do Senhor. Aquelas que outrora eram testemunho da dor e da vergonha, agora se tornam, por eles,
o testemunho do amor com a qual Cristo os amou, com a qual Cristo nos ama. Se torna o testemunho da sua bondade, da sua misericórdia por nós, e irá se tornar o testemunho de sua misericórdia pelo mundo inteiro. Porque o Senhor não só apresenta as suas chagas, a escolha de amor que Ele fez por cada um de nós e a entrega de amor que Ele realizou por nós, mas Ele as apresenta aos discípulos, enquanto também sobre eles sopra o Espírito Santo e os envia, a fim de que eles possam perdoar os pecados. Aquelas chagas agora são também o testemunho da potência do Espírito Santo que é derramada sobre eles. Então, meus irmãos, significa dizer que cura o medo, ao mesmo tempo que os reveste para enfrentar o medo e anunciar a vida. Inicialmente, elas curam o medo de não serem aceitos e amados pelo Senhor, aquele medo interior que corrói dentro do peito. Mas será que o meu Senhor vai me aceitar depois de tudo que eu fiz passar? E o Senhor nos mostra a sua chaga, mostrando que abraçou por amor tudo aquilo que lhe foi oferecido, inclusive a nossa vergonha. Por isso hoje somos convidados a renovar o sacramento da reconciliação, que essa possa ser uma semana para aqueles que não se confessaram por ocasião da Páscoa, que sentem a necessidade por conta de seus pecados de voltar à reconciliação, uma semana especial para cumprirmos o sacramento da reconciliação. Ao mesmo tempo, aquelas chagas testemunham que não apenas eles foram perdoados, mas que o Senhor, por meio de suas chagas, os envia. Sopra sobre eles o Espírito Santo e o triunfo das chagas, que é a vitória sobre a morte e o perdão sobre os pecados, agora será entregue por eles. Eles se tornaram herdeiros desse tesouro. Nós somos herdeiros do tesouro conquistado pelo Senhor na cruz. Não apenas fomos alcançados por suas chagas, mas fomos revestidos de Cristo pela ação do Espírito Santo. E por meio de suas chagas nós nos unimos a Ele. E agora no mundo anunciamos e cumprimos a obra de misericórdia do Senhor. No mundo não apenas vamos falar da misericórdia, mas vamos oferecer daquilo que recebemos do Senhor. Vamos oferecer da misericórdia que por nós é entregue, que é penhor da nossa salvação, que é penhor de vida. Entregaremos ao mundo, cumpriremos em favor dos homens obras de misericórdia. Por isso, somos chamados a rezar pela conversão dos pecadores, a anunciar a boa nova do Evangelho, agirmos com palavras de consolação em favor dos que sofrem e todas as demais obras espirituais e materiais de misericórdia farão parte do cumprimento dessa missão. Serão a expressão da obra do Espírito Santo em nós, no mundo e em favor de nossos irmãos. Em nós, porque pelas suas santas chagas nós fomos salvos e transformados. Então a primeira obra de misericórdia em nós é o perdão do Senhor que transforma o nosso coração, que nos liberta da dureza, que reverte a incredulidade em fé. E a partir daí, ungidos por Cristo, revestidos do Espírito Santo, anunciaremos ao mundo aquilo que o Senhor fez por nós e por todos nós. Anunciaremos que o Senhor está no meio de nós, que Ele vem para além do medo que nos limita, que nos impede, que nos fecha
permanece conosco, se deixa tocar em seu peito aberto e nos investe da autoridade de declarar ao mundo que o Senhor nos trouxe a sua paz, de modo que nós nos tornamos para o mundo a eloquência das chagas do Senhor, se mostrando-nos as suas chagas, se mostrando as chagas para os discípulos, testemunhou o amor que perdoa os pecados. Nós no mundo seremos o anúncio dessas chagas. Ou seja, nós seremos no mundo aqueles que cantarão a misericórdia de Deus com suas vidas. Encontraremos os homens chagados por conta de seus pecados, ou seja, feridos de morte. E por eles e para eles seremos o anúncio das chagas de Cristo, que conferem o perdão e a paz. E como o faremos? Como seremos por eles o testemunho das chagas do Senhor? Se não estivermos diante do mundo, como o Senhor esteve diante de seus discípulos. É importante compreendermos isso, por isso o Evangelho de ontem se encaixa com o Evangelho de hoje. Muitas vezes estaremos diante do mundo, com o mundo que ainda sofre na incredulidade e na dureza do coração. Precisaremos estar diante do mundo, como o Senhor esteve diante dos discípulos, suportando na paciência por amor, dando um passo a mais em favor deles, permitindo outra vez que o Senhor cure as nossas feridas, porque estaremos diante do mundo a anunciar como homens feridos pelos próprios pecados. Precisaremos estender primeiro a nossa mão sobre o peito aberto do Senhor e renovarmos a nossa fé nos sacramentos e na comunhão com Cristo. E dessa forma encontraremos forças para darmos o passo a mais que Jesus deu por nós. E apresentaremos também as chagas que o mundo causou por seu pecado, não só ao ofender a Deus, mas ao ofender também o próximo, ou seja, cada um de nós. E mostraremos que aquelas chagas que ficaram também sobre a nossa vida por conta dos pecados foram lavadas no sangue redentor de Cristo. Foram assumidas pelas chagas de Jesus. Porque as ofensas e o peso que você fez cair sobre mim, meu irmão, eu vivi junto a Jesus crucificado. Eu uni aos sofrimentos de Jesus crucificado e vivi por você. E no sofrimento que você me causou, eu levei ele até Jesus e dividi com o Senhor esse sofrimento e recebi dele a consolação e entreguei na cruz dele esse sofrimento. Eu o tomei por você e levei por você até ele. E unindo o sofrimento que passei por conta de teus pecados, à cruz do meu Senhor, também o perdão e a misericórdia do meu Senhor, eu a recebi sobre a minha vida e agora lhe entrego, como o Senhor entrega por todos nós. Venho aqui, em nome dele, a te entregar e a te dizer: os teus pecados estão perdoados, eu não guardo contra ti nenhuma ofensa. E convidar você a fazer o mesmo. Estende tua mão sobre o peito do Senhor, confia nele, porque ele é bom e ele é misericordioso. Dessa forma, meus irmãos, nós vamos anunciar ao mundo a misericórdia do Senhor. Dessa forma nós vamos viver
a profundidade da misericórdia do Senhor por cada um de nós e seremos no mundo a eloquência do ressuscitado. Porque o Senhor ressuscitado veio ao nosso encontro, nos entregou a sua paz, renovou a nossa alegria, curando-nos das dores de nosso medo por conta de nossos pecados. Nos abriu os rios da misericórdia e nos trouxe outra vez para a comunhão consigo. Aproveitemos para agora rezarmos juntos o ato de consagração à Divina Misericórdia e completarmos a nossa meditação nesse domingo tão especial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó misericordiosíssimo Jesus, infinita é a vossa bondade, inesgotáveis os tesouros da vossa graça. Eu confio inteiramente na vossa misericórdia que está acima de todas as vossas obras. Consagro-me, Senhor, a viver inteiramente no brilho esplendoroso de graça e amor que brotaram do vosso sagrado coração na cruz. Desejo imitar a vossa misericórdia, praticando as obras de misericórdia espirituais e corporais, particularmente pela conversão dos pecadores, e dando auxílio, coragem, consolação a todos os que são pobres, infelizes ou doentes. Eu me entrego e abandono totalmente a vossa misericórdia, Senhor, para que cuideis de mim como vossa pertença e vossa glória. Tudo receio da minha fraqueza, Jesus, mas tudo espero da vossa infinita misericórdia. Fazei que toda a humanidade conheça o abismo insondável da vossa misericórdia e que ponha toda a sua confiança em vós e vos adore para sempre. Amém. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão é inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos, Senhor, nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa santa vontade, que é amor e a própria misericórdia. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, pela intercessão de Santa Faustina Kowalska, de São João Paulo II e dos santos apóstolos de Cristo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.